Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do FGV Law em Movimento. Sou Renata Flores e te convido para assistir mais um episódio. O acesso à justiça no Brasil é desigual. Isso é notório, não só nas violências explícitas direcionadas à população negra, mas também na burocracia cotidiana do sistema de justiça que, em muitos casos, reproduz racismo estrutural. Neste episódio do FGV Law em Movimento, nós vamos conversar sobre como as resistências se organizam para enfrentar esse cenário e também sobre a importância de ampliarmos as vozes que produzem o direito. A nossa convidada para esse papo é a Júlia Drummond. Ela é pesquisadora, é advogada e é professora do FGV Law. Seja muito bem-vinda, Júlia. Tudo bem? Obrigada, Renata. Você está muito fresca com a sua pesquisa de doutorado, tem aí um pouquinho mais de um ano que você defendeu e ela é uma pesquisa importante. E já na introdução da tua tese, você conta que a sua trajetória de pesquisa começou lá em 2015, ou seja, tem mais de 10 anos, a partir da sua atuação em um coletivo negro universitário que mudou a sua forma de ver o mundo. Primeiro, eu quero saber que coletivo é esse, gostaria muito que você respondesse, como é que essa vivência política na graduação e a posterior atuação como advogada da família moldaram as perguntas que você decidiu, então, responder na sua vida acadêmica. Bom, obrigada pelo convite. E respondendo a sua pergunta, eu participei, junto com outros colegas negros, da criação do Quilombo Oxê, que é um coletivo negro universitário da Faculdade de Direito da USP, que inclusive existe até hoje, fez 10 anos, super ativo, né? Nessa época, houve uma onda de criação de coletivos negros universitários. A gente precisa lembrar que as cotas raciais foram implementadas nessa década. E eu já tinha um interesse particular por direito de família desde o começo da graduação. E quando eu entrei no coletivo, eu também já participava do coletivo feminista. Então, eu participava bastante dessas organizações, das reuniões. Como eu me interessava pelo tema direito de família, eu queria entender como que ele poderia ser explorado numa perspectiva racialmente crítica, né? E também feminista. Logo quando eu me formei na graduação, eu também entrei na Rede Feminista de Juristas, que é uma rede formada por uma série de advogadas, promotoras e juízas do Brasil inteiro, mas que nasceu aqui em São Paulo, que tem por objetivo promover a defesa de pessoas vulnerabilizadas pelo gênero, né, e pela raça também, seja no advocacy, seja no processo judicial, enfim. Todo esse contexto acabou me levando para determinadas perguntas de pesquisa. Já no meu TCC da graduação, eu fiz uma pesquisa breve sobre adoção, mas eu queria mesmo entender casamento e relacionamentos afetivos sexuais, que era algo que me intrigava. Existia uma discussão muito grande sobre a seletividade marital no Brasil. São pesquisas antigas já, na verdade, mas que foram retomadas nos anos 2000. A gente tem algumas representantes, né? Ana Cláudia Lemos Pacheco, a Claudete Alves, aqui em São Paulo. São demandas do feminismo negro que já existiam. A Sueli Carneiro já falava disso em 2003, por exemplo, né? E aí eu fiquei super interessada e aí isso me levou para a pesquisa de mestrado, que foi sobre as demandas afetivas de mulheres negras. E aí eu comparei essas demandas que eu mapeei por meio de um questionário, né, com o status da legislação de direito de família no Brasil. Então, eu escrevi sobre o histórico, como que essa legislação nasceu, como que a família é regulada no Brasil e qual que é a relação disso com as demandas afetivas das mulheres negras hoje. E aí, para mim, foi super interessante perceber que, por exemplo, a família brasileira normativa, pensada na fundação da República, ela foi moldada para ser patriarcal, né, centralizada nesse homem, uma família essencialmente católica e formada exclusivamente pelo matrimônio. Então, por isso que a gente tinha uma série de mecanismos de exclusão, como, por exemplo, a diferenciação entre filhos, filhos legítimos, ilegítimos, adotivos, a existência da concubina, né, o não reconhecimento da união estável, que era chamado de concubinato, e aí tinha um concubinato lícito, ilícito, enfim, né, uma série de desdobramentos. Estou tentando me lembrar se a Lélia Gonzalez falou sobre isso, porque eu já li tanto dela falando sobre esse papel
sobretudo da mulher negra nesse contexto familiar, que é Uhum. tão interessante, mas enfim, já eu me lembro o livro e pesco alguma coisa. Provavelmente é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que ela publicou em 84. 84. Mas É, ela já vem falando disso lá na década de 70, assim, sim. né? Abertamente. Essas perguntas de pesquisa, Júlia, elas foram se desdobrando, porque você falou que começou lá, né, de uma forma breve na graduação, no TCC da graduação, mas elas se desdobraram para o mestrado, para o doutoramento. Como é que foi Sim, isso? porque no mestrado eu comecei com a inquietação da solidão da mulher negra, né, dessa seletividade marital, e aí eu olhei especificamente para a legislação, o direito material, né, de família. Mas eu também queria entender qual que era a relação dessas mulheres com o poder judiciário e com o sistema de justiça como um todo. E eu incluí essa pergunta no formulário, mas eu percebi que o método que eu usei não era suficiente para entender como que o poder judiciário respondia a essas demandas que eram levadas, né, ao poder judiciário, enfim. E aí eu desenvolvi o projeto de tese de doutorado, né? E acabei descobrindo o campo do acesso à justiça, né, que é um campo bastante consolidado. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né, fiz um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos com a professora Rebecca Sandefur, que é uma referência no acesso à justiça civil, que é aquele que não é o penal, digamos assim, né, que pensa nessas relações dos cidadãos comuns no dia a dia com as suas demandas, né, para além daquilo que chega ao Poder Judiciário. Né? Sim. Então, se os contratos são cumpridos, se as pessoas têm acesso a saneamento básico, Ah. né, esse tipo de coisa. E, a partir dessa literatura, eu consegui desenvolver a minha tese de doutorado. A gente entendeu o panorama. E aí, a tese de doutorado, então, na verdade, ela é o desdobramento daquelas perguntas iniciais, desde o movimento estudantil e mesmo do Quilombo Oxê, enfim, né, da rede feminista de juristas. Elas foram. Claro, elas foram se desenvolvendo e chegam aqui. Eu vou chegar nos seus alunos daqui a pouco. Mas antes eu queria fazer uma provocação para ver se você. O que você acha disso? Você concorda comigo? Porque eu entendo, Júlia, que o direito ele costuma dizer que é neutro e que trata todo mundo igual. Mas muitas vezes a gente entende que intelectuais da área já mostraram que a justiça, sim, ela tem cor. Né? Como é que a gente, então, pode ler essas autoras que você mobiliza, né? E como é que elas nos ajudam a entender que o sistema de justiça não enxerga uma mulher negra da mesma forma que enxerga uma mulher branca? Eu acho que uma premissa básica para esse tipo de questão é a gente entender que a discriminação racial e de gênero no Poder Judiciário ou em quaisquer outros âmbitos do sistema de justiça não é um desvio, não é algo que acontece excepcionalmente. Ele está na fundação, faz com que a gente não precise ficar procurando falhas de caráter nos indivíduos. Porque a gente já parte do pressuposto de que a desigualdade, ela funda o direito brasileiro, principalmente nesse momento dessa passagem da monarquia para a república, quando a gente absorve o constitucionalismo moderno, quando a gente absorve os valores das grandes revoluções do século XVIII, a gente tem como premissa a criação de um povo branco. A ideia de que o progresso brasileiro, a ordem e o progresso, viriam do branqueamento da população. E isso foi feito com políticas ativas do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro promoveu a imigração europeia, promoveu a tentativa de desbaratamento, né, das mobilizações culturais negras, das organizações negras, e aí culmina com o ideal de mestiçagem e mito da democracia racial. Então, o apagamento da história e da cultura negras como uma forma de desmobilização coletiva, e aí, junto a isso, a ideia do mito da democracia racial, ou seja, o silenciamento. Porque não é só a gente fingir que existe uma democracia racial, é o absoluto tabu de falar sobre a existência de racismo. É feio falar sobre racismo. Nesse país é. E aí tudo isso contribui para como a gente faz pesquisa sobre desigualdades de raça e gênero no sistema de justiça. Porque a gente já parte desse pressuposto. É óbvio que a gente não pode passar por cima dos detalhes sobre como as relações raciais funcionam no dia a dia. Isso é bastante importante, é algo que alguns pesquisadores já vêm chamando a atenção, principalmente na sociologia, o professor Luiz Augusto Campos, na UERJ, por exemplo. Mas não deixa de ser uma premissa importante, porque evita que a gente tenha que ficar voltando toda hora procurando as falhas de caráter,
Ou será que, enfim, acho que já facilita um pouco. Exatamente. Então, não é um desvio e está na fundação. E aí, obviamente, todos esses fatos, mas aí, desse panorama que você trouxe para a gente, desde da mudança da monarquia para a república, resvalou nas nossas cidades, obviamente. E na sua pesquisa, você mapeou a cidade de São Paulo, e vai me corrigindo se eu estiver errada, percebeu que enquanto no centro rico da cidade, as pessoas, então, elas buscam processos de divórcio e sucessão, nas áreas mais pobres e maior ainda a população negra, há uma concentração de ações de alimentos. É uma diferença aí grande. O que essa diferença territorial nos diz, então, sobre o perfil de quem busca a justiça de família no Brasil e como essas variáveis de classe, de raça, definem essas demandas? Essa divisão foi um levantamento feito pelo Alexandre Zaria, já tem bastante tempo essa pesquisa. Eu não encontrei dados atualizados, mas como eram os dados que eu tinha, eu já parti desse pressuposto, mas é algo que eu perguntei para os juízes que eu entrevistei. Eu entrevistei juízes na Zona Leste e na Zona Oeste de São Paulo, então em bairros com IDHs opostos, né, Índices de Desenvolvimento Humano municipais opostos. Na Zona Leste, os juízes relataram que os casos mais comuns são alimentos, como você disse, fixação de guarda, regulamentação de convivência, enquanto na Zona Oeste a gente tem com bastante recorrência casos de sucessão. Então, inventário, partilha, por aí vai. Além de divórcio e os outros tipos de casos também de família. E aí o que acontece? Um caminho, né, para responder a sua pergunta que eu visualizo aqui também a partir da minha pesquisa é o de que a gente tem esse perfil de busca, mas um outro ponto importante também são os entraves para chegar lá, né? Porque uma das coisas que eu apurei na minha pesquisa foi o de que algumas das mulheres que eu entrevistei passaram por muitos caminhos até chegar ao Poder Judiciário. A gente sabe que o acesso à justiça inclui o acesso a um advogado, por exemplo, a uma representação jurídica. E as pessoas não necessariamente têm acesso a essa informação de forma fácil. Então, às vezes, elas procuram o atendimento da Defensoria Pública ou de uma terceirizada, digamos assim, né, de uma parceira da Defensoria Pública. Sim. E aí são levadas de um lugar para outro, né? E aí, uma das entrevistadas, um dos casos que eu entrevistei, uma das mulheres, né, que eu entrevistei, o caso dela eu chamo de A Peregrinação de Luísa. Luísa é um nome fictício, né? Porque o caso dela o processo dela começa numa cidade, o processo dela é extinto, ela não entende por quê, vai para outro fórum, ela procura a defensoria no centro, mas ela morava na Grande São Paulo, ela volta para a Grande São Paulo, depois ela se muda para a Zona Leste, e aí na mudança para a Zona Leste, o processo dela muda de cidade, ela vira ré no processo de divórcio sem entender como. E aí ela procura uma instituição para receber orientação, depois ela procura o Conselho Tutelar, ela procura a Delegacia de Defesa da Mulher. Você vê quantos lugares ela tem que ir? Peregrinação e martírio. E tudo isso enquanto ela sofria violência doméstica, inclusive física, e ela precisava cuidar de 3 crianças, trabalhar, enfim. Tudo isso tem uma série de problemas, né? Porque, você veja, claramente ela não procuraria o sistema de justiça se ela não precisasse. Sim. E aí, uma das minhas conclusões, para além desse caso, né, mas de outros casos que eu apurei e também da literatura, é o de que muitas vezes procurar o Poder Judiciário é o último recurso. As pessoas tentam resolver de outras formas, mas muitas vezes não tem o que fazer, principalmente por conta da violência. Tanto que uma das minhas conclusões é de que a política judiciária deveria considerar que a violência de gênero e raça é pressuposta nos processos de família, que é algo que não está acontecendo, porque existe uma separação absoluta entre as varas de família e as varas de violência doméstica. E elas se conversam muito pouco, isso conversando com juízes, né? E perguntando, sim. E aí, como que vocês dialogam? A gente vê se tem medida protetiva, mas a gente cuida do caso aqui. Então, não existe uma concatenação, digamos assim, né? Então, é bastante importante, já partir do pressuposto de que há violência para que a gente acione o protocolo, né, que independentemente de haver violência tem que ser mobilizado, né, mas para que a gente preste atenção, porque um dos elementos do protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero é considerar o contexto. Essa mulher consegue falar? Ela está em condições de produzir provas, em pé de igualdade para produzir provas? Nossos advogados, as nossas advogadas, em sua maioria, talvez os que você conviva, conheça ou saiba
que são os seus colegas, eles estão preparados para, então, lutarem ou fazerem essa concatenação, usando uma palavra sua? É isso, o Brasil, ele consegue discutir isso, a gente já entendeu, não está ali, na justiça isso não acontece, mas entre vocês isso acontece? Olha, eu não tenho dados gerais, Sim. mas acho que uma coisa importante que eu percebi também na pesquisa foi a relevância da advocacia feminista, né? Então, de uma advocacia letrada em gênero e raça, para acolher as mulheres que procuram poder judiciário em casos da competência das varas de família, né? Porque um dos papéis das advogadas é evitar a peregrinação, né? Então, é fazer com que, primeiro, essa mulher não precise passar por milhões de instituições e, caso necessário, que ela esteja informada. Segundo, mantê-la informada sobre o processo, né? É uma das maiores reclamações que eu apurei que a Defensoria Pública recebe na sua ouvidoria em relação à Zona Leste, é a de falta de informação sobre o processo. E isso é um fator de desempoderamento jurídico, né? Porque é uma forma de você valorizar o cidadão e de você criar uma justiça que é focada na demanda do cidadão e da cidadã, é fazer com que ele ou ela entenda o que está acontecendo no processo, né? Porque o processo não é um fim em si mesmo. Então, a pessoa precisa entender. Então, um dos papéis da advocacia é esse. Outro papel também é o de modulação de expectativas. De dizer, olha, o processo é capaz de fazer isso aqui, né? Então, isso é o que você pode esperar e eu vou te ajudar nesse processo, né? Porque as pessoas não sabem, né? E não é porque as pessoas são ignorantes, é porque o direito é difícil. Pois é. É bem difícil. Olha, é um dos motivos da gente, né, da FGV Law, promover essa série de podcasts. E aí, a gente entende, Júlia, que o racismo no judiciário ele não vai aparecer necessariamente de forma intencional ou agressiva. Mas o que é pior, na minha opinião, ele se integra às práticas rotineiras, burocráticas, como você disse. Está lá na fundação, em outro contexto, mas foi isso que você disse. E aí, eu queria entender o que significa o conceito, em primeiro lugar, de microagressão, porque você diz que ele se manifesta em sutis microagressões. Queria muito entender esse conceito e eu queria, se você pudesse também, nos trazer exemplos de como esse racismo cotidiano, que já está integralizado ali, como ele se dá, né? Se você puder trazer casos, como você trouxe aqui da peregrinação da Luísa, e como é que essas microagressões afetam as pessoas negras que vão aos fóruns em busca dos seus direitos. Tá. As microagressões, elas são episódios cotidianos de ofensas ou de atos sutis que recolocam a pessoa racializada, ou até mesmo mulheres, dependendo se forem microagressões de gênero, por exemplo, né? Recolocam essas pessoas na sua posição social esperada, digamos assim, né? Em contextos onde o racismo já não é mais aceito socialmente, as microagressões funcionam como um mecanismo de restabelecimento da ordem colonial, digamos assim, né? E aí, por isso que na minha tese, eu também trago a importância da gente reconhecer o papel da branquitude. Então, são os estudos sobre a formação da identidade branca no Brasil. Porque a gente está partindo do pressuposto de que o poder não é algo estanque, é algo que está em constante disputa. E quando as pessoas negras começam a ocupar espaços e a agir de forma, digamos assim, não condizente com aquele papel de subalternidade, isso gera um efeito de resistência também, para a preservação dessa identidade branca, digamos assim, né? Então, as microagressões surgem nesse contexto. E a gente tem atos como, por exemplo, nossa, como você é inteligente. Né? Então, a pessoa não esperava que você fosse inteligente. Ou então, ela só quer saber de Bolsa Família. Né? Essa ideia de que você não fala de raça quando você diz uma coisa dessas, mas o que está por trás disso... Esse subtexto é bem evidente. A gente não precisa né, de muito. No senso comum, seria passivo-agressivo, né? Sim. Claro, simplificando muito esse conceito de microagressão. Na sua pesquisa, você mostra que a justiça costuma julgar as mulheres negras a partir de rótulos preconceituosos. Então, eu queria que você explicasse como é que essa permissividade dos juízes e também dos conciliadores deixa essas mães e esses filhos desprotegidos e também presos a esse ciclo de violência, diante de tudo que você já nos contou aqui. Uma coisa importante que eu queria complementar sobre as microagressões é que elas não são só faladas, né? Elas também se encontram na forma como o ambiente se organiza. Então, quando a gente entra na faculdade
e a gente só vê quadros homenageando homens brancos, quando a gente vê uma arquitetura que só valoriza determinada história, quando a gente está num prédio que não tem um local apropriado para você cuidar de crianças, o banheiro que só tem trocador de criança no feminino e não no masculino, né? Tudo isso também ajuda a conformar essa recolocação das pessoas no seu lugar. E isso é algo que, na minha pesquisa, eu identifico por meio da superlotação do espaço em termos de a quantidade de demandas que chegam num determinado fórum e, ao mesmo tempo, em processos que andam rápido demais. Quando não existe uma individualização dos casos. Porque, nesse caso, existe a naturalização da desindividualização dos casos. Me traz exemplo para eu poder explicar melhor, para eu entender melhor. Vou trazer. Olha, é o seguinte... O Fórum da Zona Leste e os fóruns que atendem pessoas da periferia, como, por exemplo, o Fórum de Santo Amaro também, né? São fóruns com um volume muito grande de processos, né? Nesse tipo de fórum, alguns procedimentos que são mais complexos, como, por exemplo, os estudos psicossociais, em casos em que há violência contra a criança ou em que há violência contra a mulher, eles são importantes, né? Para subsidiar o julgamento dos juízes. Numa das entrevistas, uma das mulheres que foi atendida num fórum, na Zona Sul, num fórum, num bairro mais nobre, levava 6 meses para fazer o procedimento o estudo psicossocial. Na Zona Leste, leva 2 anos. Pode levar até mais tempo, né? Então, o tempo que um procedimento complexo leva para ser feito é um indicativo de como que se naturaliza a violência. Porque o tempo de espera do processo, em casos complexos, em casos em que há violência, também é uma forma de revitimizar as mulheres, né? Então, isso é uma forma de naturalizar essa violência, entendeu? É a conformação do ambiente também. Isso vem da política institucional. Isso não é algo que demanda 30 anos de letramento racial. Isso é algo que o CNJ pode fazer agora, que o TJ pode fazer agora, entendeu? Entendi. Da mesma forma, o treinamento de juízes e conciliadores em relação à autocomposição. Uma coisa que, na minha pesquisa, eu percebi, mas que já existem pesquisas anteriores apontando, é que não existe espaço para as pessoas conversarem sobre aquilo que é importante para elas, de fato, numa audiência de conciliação. Nesse fórum que eu fiz a observação participante, as audiências eram marcadas para durar 15 minutos. Tinha audiência de 15 em 15 minutos. Então, como que você vai discutir algo tão importante para você e para o seu filho, como pensão alimentícia, como, enfim, em 15 minutos? Né? E aí, se você tenta falar alguma coisa que foge daquela competência... Então, a gente está aqui discutindo alimentos, mas eu sofri violência. Isso aqui é importante para a gente conversar. Porque se você sofreu violência patrimonial, você, de repente, está com menos condições agora de se manter, o seu padrão de vida vai cair. Né? Isso é importante. Isso não entra na conversa, por exemplo. Né? Isso não pode entrar, porque isso é afastado. E aí, uma coisa que eu vejo pela pesquisa, né, é que existe uma pressão por essa formulação de acordos, mas o conciliador não vai assumir a responsabilidade por esse acordo, porque a pessoa vai assinar e dizer concordo. E uma das entrevistadas, ela não entendeu o que aconteceu. Ela fez um acordo e ela falou, eu não entendi o que aconteceu. E ela assinou? Assinou. Ela assinou. Ela não lembra o nome do defensor público, ela disse... Foi tudo muito rápido. Ela queria contestar o acordo depois e ela não sabe como fazer. Porque foi tudo... E aí eu chamo isso de processo fast food, entendeu? E isso também é uma forma de naturalização de violência. Qual a diferença visual e do tratamento entre um fórum de bairro nobre e um de periferia? Você já trouxe algumas aqui. No meu caderno de campo, eu observei bastante a conformação do ambiente, né? Então, a limpeza. O Fórum da Zona Leste é um fórum bastante limpo. Ele é um fórum bastante cuidado, ele tem plantas, ele é bastante iluminado. Não é um prédio mal cuidado. Dá para perceber que existe uma gestão, uma administração do prédio em si. Tá. É que a violência não vem necessariamente disso, né? Existe quase que naturalmente uma demanda maior nesse fórum, porque a população é maior na Zona Leste. Mas isso poderia ser resolvido, né? A expansão do serviço. Sim. Mas o que eu observei?
Enquanto no Fórum da Zona Leste as pessoas precisam do atendimento presencial, né, porque muitas pessoas precisam da Defensoria Pública, né, esse atendimento presencial faz diferença. Na Zona Oeste, a maioria das audiências já são feitas online. Não é que não tem audiência online no Fórum da Zona Leste, mas os juízes ainda preferem a presencial. E isso eu achei interessante também, porque algumas juízas trouxeram a importância da audiência presencial, né, justamente porque tem pessoas que não têm advogado ou que vêm com a Defensoria Pública. Tem uma das juízas, inclusive, ela fala com os defensores para que eles compareçam presencialmente, para que a parte não fique desacompanhada. Mas no Fórum da Zona Oeste, as audiências elas são online, principalmente. Eu pedi para os juízes para assistir e assistir algumas audiências online. Não fui autorizada a assistir audiências sobre inventário e partilha, só divórcio. Eu não tenho como saber, né? A minha hipótese na minha pesquisa é a de que existe uma proteção da privacidade dessas partes maior em comparação ao Fórum da Zona Leste, mas é só uma hipótese, né? Sim, não é na Zona Leste você não foi impedida? Não, eu pedi autorização, né, para entrevistá-los. Eu sempre pedi autorização para assistir as audiências. Sim. Alguns fizeram constar em ata minha participação e eles também perguntavam para as partes se elas estavam de acordo com a minha participação, e aí quando as partes deixavam, eu participava. Júlia, apesar dessas micro e dessas macro violências, tudo pensando ainda no conceito de microagressão, o título da sua pesquisa é Entre o Silenciamento e a Voz Ativa. Isso porque você observou que as mulheres negras encontram caminhos de resistência. Quais foram as estratégias de navegação e resistência que você identificou para combater os estereótipos do judiciário? Primeiro, eu percebi o movimento de servidores de procurar, de criar espaços de informação para as partes, né? Espaços que não estão previstos em nenhum tipo de resolução ou de norma administrativa, mas por iniciativa dos servidores existe um espaço de informação que, para mim, é parte de um esforço de empoderamento jurídico dos jurisdicionados, né? Em segundo lugar, como eu já falei antes, a advocacia feminista, advogadas que se letram sobre violências de gênero e de raça e que acolhem as clientes para além do processo, né? Mas acolhem aquela demanda como um todo. Também o apoio, a rede de apoio das mulheres, né? Então, a gente está falando de tias, mães, amigas, pessoas que vão com elas para as delegacias, né? E, em relação às mulheres, a própria inconformidade com o sistema de justiça. A ideia de que aquilo não deveria funcionar da forma como funciona, né? De que aquilo está errado, porque o que nos Estados Unidos eles chamam de ceticismo jurídico, né? Essa desconfiança das instituições. É importante que haja essa desconfiança, porque, assim, a legitimidade do Poder Judiciário e do Estado como todo vem da confiança que as pessoas depositam nas instituições, né? Então, se você é uma mulher negra e você não se sente confortável em acessar o Poder Judiciário, é natural que você desconfie. E essa desconfiança é uma forma de resistência também, de você entender que tem algo errado ali. Então, esses são alguns dos mecanismos que eu mapeei de resistência, né? Aí, vamos então à sua disciplina no FGV Law, que se chama Direito e Relações Raciais. Até gostaria de saber há quanto tempo essa disciplina existe, né? Você leva autores negros, obviamente, para as turmas lerem no lugar dos mesmos juristas brancos de sempre. É o que se espera, né? E qual é a importância, então, de trazer essas ideias para o debate jurídico? E aquela pergunta inevitável que não quer calar: e como é que os alunos e as alunas têm reagido a essas literaturas na sala de aula? Trazer os autores negros é um próprio exercício de aplicação do direito e relações raciais, né? Então, esse é um campo que surge na década de 80, né? As fundadoras são a professora Eunice Prudente, da USP, e a professora Dora Bertulho, do Paraná. Elas descortinam o papel da raça e do racismo na formação do direito brasileiro. Um dos elementos cruciais do campo é o combate ao silenciamento sobre o papel do racismo no direito.
E também a centralidade das análises do direito a partir da experiência negra. Porque, como eu falei antes, né, a gente tem um direito que é fundado na ideia do branqueamento da população brasileira. Então, as normas são pensadas a partir da experiência que se espera de pessoas brancas, daquele que é considerado a norma em detrimento do outro. Então, trazer esses autores negros que discutem diversos temas dentro do direito é uma forma de introduzir os alunos no debate. É o que eu digo para eles, né? É uma disciplina de introdução ao pensamento social brasileiro negro. Então, a gente não vai esgotar o assunto, até porque isso é impossível, mas eu tento trazer autores de dentro e de fora do direito que vão ajudá-los e ajudá-las a repensar a forma como eles entendem o direito. Por exemplo, nesse semestre a gente está discutindo direito constitucional. Então, a história do constitucionalismo moderno, a partir da crítica aos doutrinadores tradicionais e como eles tratam a Constituição de 1824, por exemplo, e ignoram a convivência dessa Constituição com a escravidão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre o papel das mulheres na nação brasileira a partir do trabalho doméstico, né? Então, centralizando o olhar que a gente tem sobre as mulheres a partir da experiência específica de mulheres negras e domésticas. E aí, um texto absolutamente crucial é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez, que você mencionou mais cedo, né? Outro tema que também eu vou trazer nesse semestre é abolicionismo penal. Uma dessas autoras é a Dina Alves, que fez uma etnografia num presídio feminino aqui em São Paulo, para a gente discutir qual que é o papel das prisões, a relação do encarceramento com o racismo, a forma de ver quem é humano e quem não é. Porque isso interfere na forma como a gente interpreta o sentido dos direitos fundamentais, né? Uma das minhas conclusões é de que uma das premissas do ambiente, né, dessa vivência do sistema de justiça pelas mulheres negras, especificamente na Zona Leste de São Paulo, é de que a violência é um pressuposto da maternidade. A violência que as mulheres sofrem na família não é algo que surpreende. E aí existem, por vezes, alegações em audiência ou no processo, seja pela mulher, seja por suas advogadas, de que há medida protetiva em curso ou que ela sofreu violência. E isso é afastado pelos magistrados, né? Eles dizem coisas como isso não é relevante ou nós não vamos discutir isso aqui. E aí eu concluo que a violência que as mulheres sofrem, praticada pelos homens, não interfere no julgamento que os juízes fazem, ou não parece interferir no julgamento que eles fazem, do caso relacionado à família. Sim. Que é um aspecto absolutamente essencial na vivência daquela mulher, para além da delimitação de competência da vara de família. Por isso que eu defendo que a gente tem que partir do pressuposto de que a violência integra essa vivência, justamente para que, se a violência integra, ela também tem que ser apurada ao longo dos processos de competência das varas de família, né? Mas isso é óbvio, por exemplo, para uma pessoa leiga como eu. Eu não sou da área do direito, mas para mim é óbvio que a violência precisa ser integrada para que essa conversa ali na frente do juiz aconteça, funcione, leve a algum resultado. Mas se é óbvio, por que não é óbvio? Eu tenho uma hipótese, né, de que é a divisão das competências entre as varas de família. É uma das hipóteses, né? Mas, para além disso, eu também defendo que existem imagens de controle, né? Que é o nome que a Patrícia Hill Collins dá para os estereótipos de gênero e raça e de outros marcadores sociais. Então, já existem imagens definidas na nossa mente, de forma geral, sobre os lugares que nós ocupamos, especialmente mulheres negras no Brasil. O lugar da mãe preta, da mulata, da mucama, dessa mulher que procura o poder judiciário, mas porque ela não sabe resolver os próprios problemas. Porque ela precisa de alguém que diga a ela como resolver. E não como se aquele fosse um dos últimos recursos que ela procurou. E aí, a partir disso, a violência também faz parte daquele olhar que a gente tem sobre essa mulher. A violência não é uma exceção na vida dela, portanto, eu não vou levar em consideração. Por isso que eu também trago a ideia do lugar de negro. Porque o lugar de negro é o lugar da naturalização da violência. A partir disso que eu entendo que existem essa dificuldade, né, em considerar a violência como algo que é relevante para julgar um caso de família. A jovem professora de uma disciplina
tão jovem quanto você e que a gente pode, na verdade, fazer um videocast só sobre a sua disciplina a partir do ano que vem, se a gente quiser, assim, só sobre essa disciplina, até porque a gente gostaria muito que essa entrevista se desdobrasse e você contasse o que vem acontecendo nos próximos semestres e tomara que isso aconteça com a gente, mas como é de praxe aqui no final do nosso videocast, FGV Law em Movimento, eu peço a gentileza que os professores se dirijam a essa câmera, que é a sua câmera de close, e deixem uma mensagem para as pessoas que nos assistem aqui, assistem ao FGV Law em Movimento. Eu quero agradecer, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês busquem as referências que a gente trouxe aqui. Acho que o letramento racial e de gênero é uma atividade importante para todo mundo, eu diria até que uma obrigação, né? A ideia da gente ser antirracista parte da gente entender como o racismo funciona. Júlia Drummond, pesquisadora, advogada, professora do FGV Law. Volte mais vezes, nos conte como é que essa disciplina está se desdobrando e eu espero que você tenha tido essa aula e volte muitas vezes nesse vídeo, como eu vou fazer. Acompanhe o FGV Law em Movimento no YouTube e também no Spotify e eu te espero no próximo episódio.